vocês estão chegando nessa lua cheia em Gêmeos? Olá, sejam muito bem-vindas. Eu sou Silvia Schottli, consteladora e psicoterapeuta. Trabalho há 20 anos com grupos de mulheres e no consultório, acolhendo e nutrindo a força de vida em todas as pessoas que chegam por aqui. E nos ritos da lua, a minha intenção é oferecer exercícios terapêuticos para que a gente possa se nutrir a cada virada de lua e enriquecer o nosso cotidiano de vida. Sejam muito bem-vindos. Imagino que expandidas, né? Além de ser uma lua cheia em Gêmeos, temos uma super lua poderosa, enchendo o nosso céu de beleza, né? De potência. Sempre que a gente vive uma superlua, é como se a gente triplicasse o poder dessa lua cheia, né? Então a gente traz ainda mais força para o rito de hoje, para a potência do que a gente vai praticar essa semana. E uma lua cheia em Gêmeos, uau, né? O que isso expande? Gêmeos é um signo de ar. É um signo de comunicação, é aquele signo que pega aqui, traz para cá, pega lá e lança para lá. Adoro, tenho super parceiras no trabalho geminianas e elas me lançam um lugar de muita criatividade, de muita força. Então, que a gente possa receber essa força geminiana nessa lua cheia e que a gente possa trazer isso como potência de expansão, né, das nossas comunicações, dos nossos sonhos, das nossas intenções de realização na vida. E para isso, eu trouxe uma história muito fofinha, muito linda para compartilhar com vocês, para que vocês reflitam aí o quanto vocês estão conectadas nessa lua cheia com uma energia de prosperidade, ou quanto vocês estão totalmente praticando ou trazendo como prática ou como experiência cotidiana, acho que essa é a palavra, o quanto na experiência cotidiana você está na escassez. Porque o que acontece com Gêmeos? Gêmeos, ele é pura prosperidade porque ele comunica tudo que ele tem de melhor, ele comunica o tempo todo, ele troca, ele pega uma coisa daqui e leva para lá, e pega o de lá e leva para lá, e faz uma conexão muito mais ampla. Sabe aquela coisa de 1 mais 1 que não dá 2? 1 mais 1 dá 4? A energia geminiana é essa, 1 mais 1 dá 4. Porque ele é tão próspero que ele expande para todos os lados. E às vezes a gente quer viver essa prosperidade, mas a gente não está sendo próspero no nosso cotidiano. No dia a dia aqui, ó, a gente está super cheio de práticas que congelam, que colocam a gente no medo, que colocam a gente na dúvida. Então vamos ouvir essa história e vamos deixar essa história reverberar lá no centro do coração. E que a gente possa usar essa força da lua cheia para caminhar em direção a uma prosperidade real, tá bom? Vamos lá? Pegou seu caderninho terapêutico já? Vamos então mergulhar nessa história. Era uma vez um rei que já estava bem velhinho e tinha 3 filhos. Ele sentia que ele precisava escolher um para ser o rei, mas ele não sabia qual dos 3 estava mais preparado para assumir essa responsabilidade de fazer toda uma comunidade prosperar. E aí o que aconteceu? Ele teve uma ideia. Ele disse, já sei. Ele juntou os 3 filhos e disse, filhos, eu vou precisar fazer uma viagem por 3 anos e eu queria deixar com cada um de vocês um punhado de sementes. E eu queria que vocês experimentassem fazer o melhor com essas sementes, porque quando eu voltar, eu quero ver o que vocês fizeram de melhor com essas sementes. Tudo bem? Tudo bem. Os filhos ficaram, não, claro, pai. E aí ele viajou, entregou aos 3 filhos. Depois de 3 anos ele volta. E aí ele chega no primeiro filho, que ele tinha entregue as sementes, e diz, e aí, filho, o que de melhor você pensou em fazer com as sementes? Aí o filho disse, pai, eu guardei no nosso baú de joias, vamos lá. Aí ele abriu e as sementes estavam todas podres. E aí ele disse, não, filho, essa não é uma atitude próspera, você não está pronto para ser o rei. E aí o filho parou assim e disse,
E aí ele completou, as sementes, a natureza delas não é ficar guardada no baú. Então, essa mente que quer controlar tudo não vai ser boa para o nosso reino. Mas eu agradeço por você ter tentado fazer o melhor. E aí ele foi para o segundo filho. E aí, filho, o que você fez com as sementes? Aí o segundo filho olhou para ele e fez: aqui, pai. E aí ofereceu sementes impecáveis, né? Aí ele olhou e fez: veja, essas não foram as sementes que eu te dei. É impossível que elas estejam assim tão frescas depois de 3 anos. Aí o filho mexeu para lá, mexeu para cá e ficou tentando enrolar. Aí ele disse: pai, realmente, essas não são as sementes que você me deu. Na verdade, quando você me deu, eu vendi as sementes. E quando você chegou, eu comprei novas. E trouxe, porque elas estão frescas para você. Aí o pai respirou fundo e disse: filho, você também não está preparado para ser o rei. Porque essa mente calculista pode te levar a muitas mentiras e muitas distorções. Você não foi verdadeiro. E você não usou realmente de uma forma próspera as sementes. Você simplesmente encontrou uma forma de burlar o que eu lhe pedi. Então você ainda precisa olhar mais para a vida. E aí ele foi no terceiro filho. E chegou lá e disse: e aí, filho, o que você fez com as sementes que eu lhe dei? Aí o filho chamou ele e foi lá na horta e disse: aqui, as sementes estão todas aí, só que umas viraram ervas, outras viraram flores, outras viraram árvore. E aí ele foi mostrando cada uma das sementes que ele plantou e como é que estava cada uma das sementes. E aí o pai respirou profundo, aliviado, soltou aquele e olhou aquela plantação incrível de árvores, ervas, flores e aquela horta linda que o filho cuidou e regou e nutriu por esses 3 anos até o pai voltar. E aí ele respirou e disse: tá escolhido, você vai ser o novo rei, você está pronto para fazer toda a nossa comunidade prosperar. De fato, essa mente criativa que vê qual é o propósito das sementes e se dedica para fazer com que esse propósito floresça é o que a gente precisa como liderança nesse reino. E ele ficou bem feliz, né? E todos os irmãos entenderam porque que o terceiro irmão foi escolhido. E assim essa história se finaliza. Num lugar onde esse filho pôde ver qual era o real propósito dessas sementes e ele pôde fazer com que esse propósito prosperasse, sem querer guardar, sem querer burlar o que foi proposto, mas simplesmente reconhecendo a real necessidade da semente é ser plantada e se tornar algo grande. Para que ela se torne uma árvore, ela só precisa de um cuidador disponível ali para que ela se desenvolva. E ele fez esse papel. Respira na alma, sente como essa história reverbera em você. E dentro dessa história existe uma grande sabedoria de que a prosperidade ela envolve a expansão de ações de amor. A prosperidade, ela envolve um lugar de poder reconhecer como trazer amor para tudo que a gente está fazendo. Se tem amor, vai ter crescimento, vai ter expansão. Se tem domínio, controle, medo, tem escassez, tem desconexão, tem uma falta de confiança na vida, né? Então, a pergunta nessa super lua, né, nessa lua de Gêmeos é: o que você tem expandido de melhor para a vida? Como você tem partilhado o que você já reconhece que é sua habilidade? Você partilha medindo, né? Assim, não, eu vou falar só isso, porque isso aqui só eu sei. Ou você partilha tudo que você sabe, expande e confia que quanto mais você partilhar, mais você vai receber. A gente passa por muitos desafios na vida, e inclusive educacionais, né? Porque às vezes na própria escola a gente é estimulado a essa competição de não ensine isso aqui, guarde aquilo ali, cuidado, não fale tudo, né? Mas na verdade, quando a gente vai assumindo uma maturidade adulta, a gente vai percebendo que
quanto mais a gente oferece o que é nossa habilidade, menos a gente precisa ter medo de não conseguir prosperar. Porque quando a gente está fazendo o que é a nossa habilidade, que é única e singular, a gente vai brilhar, a gente vai expandir, a gente vai ser vista. A gente deixa de ser vista exatamente quando a gente está querendo manifestar a habilidade de quem está do lado e não a nossa. Ou quando a gente se perde no que o outro está fazendo e fica com medo de não conseguir fazer o que é próprio seu. Mas quando a gente assume onde é que está o amor, onde é que está o meu coração, é para lá que eu vou, isso vai te levar para um lugar de prosperidade. O convite que eu te faço nesse exercício é que você escreva aí no seu caderninho terapêutico o que você tem compartilhado com o mundo, com as pessoas ou com quem você convive. O que você tem oferecido de amor e do teu melhor para o mundo. E o que você tem retido e deixado com você, seja porque você não acredita que é bom o suficiente, ou seja porque você tem medo do outro usar isso de uma forma distorcida. Tenta checar onde é que tem escassez, contração, controle, e onde é que você já se permite expandir a sua voz, expandir e compartilhar o que tem de melhor. Gêmeos te convida a essa expansão, tá? Então que você possa olhar para as suas sementes e fazer um lindo jardim, e fazer uma linda horta, expandir essa força. Então que você possa pegar as suas habilidades e botar elas para mover, porque é fazendo que a gente se desenvolve. Tem uma frase linda, né, de um preto velho querido, que ele sempre fala, feito é melhor que perfeito. E realmente, porque quando a gente faz, pode até não ser perfeito, mas a gente fez com amor, na segunda vez que a gente fizer, aquele amor vai dobrar. E na terceira, aquele amor vai dobrar 3 vezes. E daqui a pouco a gente já tá olhando e dizendo, ai, tá muito bom. Mesmo que no início não tivesse tão bom, é fazendo que essa horta cresce, né? É fazendo que esse jardim se desenvolve, tá? Então, recebam o meu abraço, celebrando essa energia geminiana. Vamos se comunicar, né? E contem aqui como foi passar a semana escrevendo aí no caderninho terapêutico de vocês sobre o que você já compartilha com o mundo e o que você ainda não está compartilhando, seja por medo, né, ou seja por inseguranças, tá? E a gente se vê na próxima lua nova.